pessoal, vamos explicar, vamos aprender, revisar, relembrar os tipos de sujeito e vamos focar mais no indeterminado e na oração sem sujeito. Então, relembrando o sujeito simples, o amor transforma vidas. Então, quem transforma vidas? O amor. Então, nós temos aqui o amor é o sujeito. Como só tem um amor, só tem um núcleo, uma palavra, é sujeito simples. Já nessa frase, o amor e a paz transformam vidas. Então, nós já temos dois núcleos. Nós temos o amor e temos a paz. Então, aqui nós temos sujeito composto. Então, quando houver mais de um núcleo, vai ser sujeito composto. Quando tiver um núcleo, vai ser sujeito simples. Observe que, dependendo do sujeito, fazemos a concordância com o verbo. O amor singular transforma, tá certo? Amor e a paz transformam, não é? E o sujeito elíptico e oculto é o sujeito que está escondidinho. Você não está vendo ele na frase, mas você sabe quem é. Por exemplo, fomos à festa ontem. Quem fomos à festa? Nós. Então, nós é o sujeito. Mas como ele não está expresso na frase, ele está oculto, não é? E como é que eu descubro? Pelo verbo. Se fosse foi, a festa era ele. Se fosse fui, a festa era eu. Como é fomos, é nós. Então, pelo verbo a gente descobre qual é o sujeito que está oculto. Eu chamo de sujeito elíptico, que elíptico também é uma coisa que está escondidinha. E também chamo de sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque o final do verbo a gente chama de desinências. Aí pelo final do verbo a gente sabe quem é o sujeito que está aqui. Então, se é fui, já sei que é eu. Se é fomos, já sei que é nós, né? Se é foste, já sei que é tu fostes, não é? Então, o sujeito elíptico oculto desinencial, que é a mesma coisa, é aquele sujeito que não está na frase, mas eu descubro pelo verbo, tá bom? Agora vamos para o nosso destaque do nosso estudo, que é o sujeito indeterminado. O que é indeterminado? Que a gente não determina quem é, quem fez aquilo. Ou então não quer determinar, não quer saber. Por exemplo, fizeram um bolo gostoso. Fizeram um bolo gostoso. Geralmente, esses verbos aqui, ele está na terceira pessoa do plural. Eles fizeram, eles construíram, elas fizeram, elas construíram. Mas esse eles e elas, a gente não quer, a gente usa aqui nessa frase com o sujeito determinado, que a gente não quer identificar ou não sabe quem fez o bolo gostoso. Aí bota, fizeram um bolo gostoso. Construíram casas novas na rua. Então, eu não sei quem construiu aquela casa, ou não quero saber, ou não me importa saber. Então, eu não determino quem construiu a casa. Então, construíram casas, assaltaram o banco, roubaram minha bolsa, foram passear. Não, foram passear, a gente tá na conversa, né? A gente com certeza disse quem foi passear antes. Então, nessas frases em que o sujeito não foi dito antes, a gente não quer identificar quem foram, quem construíram, é o sujeito indeterminado, não é? Por exemplo, apagaram a luz. Eu não sei quem apagou, né? Nem quero identificar quem apagou. Nem quero saber, né? Nem quero determinar quem apagou. Que mais? Mancharam minha roupa. A gente não, às vezes até sabe quem foi que lavou e quem foi que manchou, mas a gente não quer dizer quem foi, né? Mancharam minha roupa. Geralmente é no eram, no aram, o verbo, tá certo? E também tem outra forma de colocar o sujeito indeterminado, quando eu coloco ele no singular, concordando com ele, né? Ele fala, e boto o hífen e o pronome se. Então, fala-se de homicídio nesse caso. Homicídio é um assassinato, né? Fala-se de homicídio nesse caso. Então, eu tô querendo dizer que eu ouvi falar, que as pessoas estão falando, mas eu não quero determinar quem é que está falando de homicídio. Então, falam, né? Fala-se de homicídio nesse caso. Então, eu posso colocar o verbo no singular, o hífen e o pronome se, tá bom? Coloco o verbo pronominal, tá bom? Então, fala-se homicídio nesse caso. Então, resumindo, o sujeito indeterminado é quando eu não quero determinar quem praticou aquela ação. Geralmente o verbo está na terceira pessoa do plural. Fizeram, construíram, falaram, roubaram, cantaram. Ou
no singular, concordando com ele, né? Fala, conta-se, vê-se, aposta-se, com o pronome se e o resto da frase. Então, sujeito indeterminado, tá bom? Então, vamos aqui na oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. É quando não há uma pessoa, não há um ser que pratica aquela ação. Por exemplo, aqui nós temos o verbo a, que vem do verbo haver, ó. Haver com o sentido de existir. Ó, gente, o verbo existir tem sujeito, né? Pessoas existiam naquele lugar, então existiam quem? Pessoas. Ou, quem que existiam? Pessoas. Então, com o verbo existir eu acho sujeito, mas com o verbo haver no lugar de existir, eu não acho sujeito. Por exemplo, há 40 alunos na sala. Quem há? 40 alunos. Mas aí eu não tenho uma pessoa que quem que faz haver aqueles 40 alunos? Não tem sujeito. Para quem pratica esse verbo de haver aqui, não tem ninguém que faça, não tem nenhum ser que seja o sujeito desse verbo. Ó, e o verbo fazer com sentido de anos também, ó, de tempo, ó. Faz 3 anos que não o vejo. Então não tem alguém, não tem um ser que consiga fazer os anos. Então por isso que a oração sem sujeito, tá certo? E esses verbos aqui, eles são chamados de verbos impessoais porque não tem uma pessoa que faz aquela ação, que vai fazer os 3 anos, que vai praticar, né? Quem que faz? Tá certo? Quem é que faz os anos? Não tem como. Então, o verbo fazer, o verbo haver com sentido de existir, o verbo fazer no sentido de anos, se eu disser assim, eu fiz o bolo, quem fez o bolo? Eu sou o sujeito. Agora, se eu disser assim, faz 10 anos, faz tempo que eu não vejo, faz tempo que esse bolo está assando, aí não tem como alguém praticar a ação do fazer. Então, é sujeito inexistente, oração sem sujeito. Outra forma também de não ter sujeito na oração é quando o verbo for um fenômeno da natureza. Porque, ó, venta muito forte no sítio. Então, venta é o verbo ventar, é o fenômeno da natureza. Ventar, trovejar, chover, nevar, relampejar. Então, é fenômeno da natureza. Então, veja só, não tem uma pessoa que faça ventar. A gente tem Deus, mas na gramática não tem como conceber um sujeito que faça ventar. Então, venta muito forte, quem venta? Não tem como alguém fazer ventar, né? Agora, se fosse o vento, está muito forte, quem era o sujeito? O vento, né? Mas nesse caso aqui é o verbo ventar, que não tem uma pessoa que um ser que faça ventar. Por isso que eles são chamados de verbos impessoais, eles ficam sempre no singular. Você vê que 40 alunos é plural, mas não tá. O verbo haver, haviam, houveram, não tá sempre no singular, tá bom? E o verbo faz, não tá fazem 3 anos, tá faz no singular. Não tá ventam, não sei o que. Só tá venta muito forte no sítio, tá bom? Então, verbos impessoais, oração sem sujeito, ficam sempre no singular. E aí, deu para aprender? Espero que sim!